Beleza? Tá gravando? Show de bola. Vamos lá. Vou analisar essa, essa VSL. Eu vou colocar cada ponto, eu vou explicar por que que alguns argumentos, algumas falas foram colocadas em cada ponto específico. Beleza? Então vou detalhar essa carta de vendas, vou mostrar alguns pontos que precisa ter dentro da carta de vendas para que ela chame atenção, fique mais interessante, seja mais crível, tá? Prove mais um ponto de vista e até chegar na parte da oferta. Beleza? Então vamos lá. Levantando pela quarta vez hoje. Meu Deus, eu não aguento mais. Desde que meu filho nasceu, eu nunca mais tive uma noite de sono completa. Já tinha tentado de tudo: balançar, ruído branco, remédio para cólica. Testei o método ferberização, que é deixar o bebê chorar até ele cansar. Perfeito. Nessa parte da VCL, toda esses 10 primeiros segundos falou basicamente de de uma situação ruim em primeira pessoa, tá? A narrativa não é tipo assim, não é sobre eu estou conversando com outra pessoa. Não, é tudo em primeira pessoa aqui. Por quê? Porque isso faz conectar mais com quem tá ouvindo. Ou seja, quando eu tô conversando com alguém, eu falo assim, cara, eu passei de tudo, eu fiz, cara, minha vida tá assim, minha vida tá assada, eu tô passando por uma situação muito difícil, a pessoa começa a se conectar mais com você, tá? Agora, quando a narrativa é muito direta, a dor é muito direta, ou seja, se você está passando por isso, eu sei que você pode estar passando por isso. Talvez você esteja passando por isso. Apesar de ser mais, apesar de ter talvez, eu não sei se você está passando por isso. Eu não sei se você, apesar de ser mais um pouco indireta, essa narrativa de um pouco mais direta, em vez de ser você, que você está falando sobre um problema, quando você fala sobre uma coisa e dá a intenção que a pessoa tá com aquele problema, fica mais difícil de chamar atenção, se conectar mais na mensagem. Enfim, então aqui a narrativa é tudo em primeira pessoa. E logo aqui nos primeiros 10 segundos falou sobre o problema logo em específico. Estou passando por uma situação ruim. São 2h45 da madrugada, meu marido tá acordando, eu tô dormindo pouco, meu bebê não dorme, só fica chorando, eu acordo cansada, vou trabalhar cansada, e daí vai. É um ponto de dor muito específico, tá? E daí, depois desses 10 segundos, vem a soluções, vamos inviabilizar soluções do mercado, ou seja, eu já tinha tentado balançar, já tinha tentado o ruído branco, já tinha tentado remédio para cólica. Mas essas coisas não funcionam. Eu posso provar. Estudos de Harvard diz que isso não é ruim para o bebê, isso é ruim para o bebê, isso é ruim para o bebê. Ou seja, ela está pegando soluções que já tem dentro do mercado e está invalidando elas, tá? Beleza? Ruído branco, remédio para cólica. Testei o método ferberização, que é deixar o bebê chorar até ele cansar. E o pior de tudo é que eu descobri que o inventor desse método, o Richard Ferber, nem mesmo era psicólogo. Fiquei completamente desesperada quando vi que um estudo de Harvard comprovou que a ferberização pode causar danos permanentes no... Olha só, colocando provas no meio da argumentação. Ela envia, a narrativa não inviabilizou as outras soluções. Aqui está provando, comprovando que estudo de Harvard sistema e que pode causar mal o método da ferberização no bebê. nervoso e desencadear crises de ansiedade e síndrome do pânico futuramente. Não é à toa que há um aumento absurdo na quantidade de crianças e adolescentes que desenvolvem ansiedade e depressão hoje em dia. Enfim, nada funcionava. Nós vivíamos cansados, estressados e desesperados. Meu marido e eu não conseguíamos mais ter um momento a sós. Vivíamos brigando um com o outro. Por dias acreditei que o nosso casamento iria acabar. Tá tocando no ponto do casamento, né? Porque normalmente, quando a gente não, quando uma pessoa tem um bebê e tudo mais, toca muito no ponto da família. Ou seja, eu e meu marido estamos passando por uma situação ruim porque o nosso bebê tá dormindo muito, eu estou me sentindo a pior mãe do mundo, porque ele só tava brigando comigo. Enfim, toda essa narrativa mais emocional, tá? Sobre problemas familiar, vindo do bebê que não consegue dormir, é um ponto muito forte, é um ponto Estava que chama muita atenção. insustentável.
Eu me sentia a pior mãe do mundo. Ninguém tinha me ensinado a ser mãe. Eu estava seguindo o que achava certo. E por várias vezes eu queria apenas desaparecer. Até porque essa fase da vida E essa musiquinha, hein? Essa musiquinha é boa demais. da criança pode durar até os 3 anos de idade. Mas hoje eu sou grata por todas essas frustrações que passamos, pois elas nos levaram a conhecer a doutora Samira, que nos mostrou um incrível ritual japonês que ativa o hormônio do sono e faz Pronto. Aqui está passando uma leve narrativa sobre o mecanismo único, tá? Um ritual japonês, ou seja, é um método ritual japonês que é pouco conhecido, olha só, que é uma doutora que conheceu, que nos mostrou e tudo mais que esse método funciona. um incrível ritual japonês que ativa o hormônio do sono e faz o bebê adormecer em poucos minutos, dormindo a noite inteirinha. Minha família e minhas amigas ficaram admiradas, e as outras mamães imploravam para saber o que eu tinha feito para ter mudado completamente a rotina de sono do meu bebê. Não precisávamos mais ficar acordando de hora em hora ou ficar tentando acertar métodos bizarros e muitas vezes perigosos para a saúde do meu filho. Os berros na madrugada estavam cada vez menos constantes, mas tudo isso só foi possível graças a esse ritual Uma visão geral sobre o ritual japonês, que é o mecanismo único dessa oferta que a gente está vendo. japonês Na verdade, VSL que vai chegar até a oferta. que é incrivelmente simples e que você poderá aplicar a partir de agora no seu dia a dia. Mas eu preciso te alertar: isso não funciona para crianças acima de 3 anos. Se a sua criança estiver acima dessa idade, saiba que esse segredo não vai funcionar para você. Segmentando, ó, não vai funcionar, tá? Não vai funcionar para cima de criança de 3 anos. Ou, se você tem criança de 3 anos, vai funcionar até 3 anos, né? No caso, Saiba que esse segredo não vai tá segmentando. funcionar para você. E se você está duvidando, eu te entendo. Sei bem o que é tentar de tudo e não conseguir. Colocar o ponto do ceticismo, quando você apresenta uma coisa nova para alguém que já tentou de tudo, ela fica meio receosa, porque é uma coisa nova. Então você vai falar sobre o ceticismo e falar assim, olha só, eu entendo que você pode estar duvidando tudo que eu estou falando aqui, mas eu vou te provar no final do vídeo, pelo estudo de Harvard, pelo estudo das universidades, pelos artigos, pelos médicos, que o ritual japonês funciona. Basicamente é isso. Mas eu vou te provar com exemplos reais, assim como estudos que comprovam tudo o que eu estou dizendo. Veja só. Menina do céu, o Miguel tá dormindo a noite inteira agora. Tô Depoimento social, muito importante. passada de ver como isso funciona mesmo. Agora eu só te peço uma coisa. Assim que você descobrir tudo o que está prestes a descobrir, eu quero que entenda que você não é a pior mãe do mundo. E a culpa não é sua. Você só Joga na culpa. Tirando a culpa, na verdade, do leitor, é muito importante tirar a culpa dele e colocar a culpa em alguém. E aqui, na verdade, no meio aqui, ele vai colocar a culpa exatamente nas indústrias farmacêuticas e tudo mais. Vamos lá. não tinha as informações corretas. Você é uma excelente mãe que se preocupa muito com seu bebê e quer o melhor para ele, e é por isso que você está aqui. E como eu sei de tudo isso? Olá, eu me chamo Carla, sou mãe do Henrique, esposa do Roberto, e nos próximos 3 minutos você vai conhecer a doutora Samira, psicóloga especialista em neurociência aplicada ao estudo do sono. Durante 22 anos de pesquisas, a doutora Samira analisou noites de sono de centenas de crianças de 0 a 3 anos e como isso afeta a vida e a rotina dos pais. Em uma das 2 pesquisas estrangeiras, a doutora Samira descobriu e revelou a causa raiz que faz com que a maioria das crianças tenham dificuldades para dormir. E eu vou te mostrar. Causa raiz, vamos lá. Ela se apresentou, tá? Ela falou que conheceu a doutora e que essa doutora falou que essa doutora mostrou o motivo por que várias crianças não conseguem dormir a noite inteira. Crianças tenham dificuldades para dormir, e eu vou te mostrar tudo isso agora. O principal motivo pelo qual seu bebê não dorme é porque você não está conseguindo alinhar o ciclo circadiano dele. Esse ciclo é o nosso relógio biológico. Mas o que é que alinha o ciclo circadiano do bebê? Foi a primeira pergunta que fiz após ela me explicar o porquê meu bebê não dorme. E ela me explicou que a melatonina, mais conhecida como hormônio do sono, que é responsável por regular o ciclo circadiano do bebê. Pronto, perfeito. Até aqui, qual que é o ponto importante? Aqui ela falou exatamente por que o seu bebê não está conseguindo dormir. A razão, o motivo, o que leva o seu bebê a ficar chorando todas as noites.
Aqui tá falando é porque o ciclo circadiano do seu bebê, né, tá desregulado. Então, basicamente é isso. Se regular, resolve. Que é responsável por regular o ciclo circadiano do bebê. Quando esse hormônio está sendo liberado da maneira correta na corrente sanguínea, instantaneamente o ciclo circadiano entra no modo noturno. Se esse hormônio não é liberado da forma correta, o cérebro ativa substâncias químicas no corpo como a adrenalina e o cortisol, que vão manter o bebê acordado. E é como se o seu bebê estivesse sempre sob efeito de dois expressos. Essas substâncias percorrem no cérebro e no corpo do bebê, deixando ele inquieto, irritado e confuso. Mas não perca as esperanças. Ativar o hormônio do sono do seu bebê é muito simples e você vai entender tudo até o final dessa curta apresentação. Esse segredo já transformou a vida de... Veja, loops. Loops são inseridos na VSL. Ou seja, você vai entender. Cadê aqui? Você vai entender tudo até o final dessa curta apresentação. Outro também, loop muito comum, é fique comigo nos próximos minutos para descobrir os segredos de XYZ. Fique nessa apresentação por causa de XYZ. Eu tenho eu tenho uma importante notícia para te falar até o final dessa mensagem. Normalmente ela vai incluindo esses loops dentro da carta de vendas para prender a atenção das pessoas até chegar à parte da oferta. vai entender tudo até o final dessa curta apresentação. Esse segredo já transformou a vida de milhares de famílias pelo Brasil, como a Cláudia, mãe do João Luca, que disse: Carla, olha só como o João Lucas está dorminhoco. Graças a você. Ó, o segredo, já tá falando de novo, ó, o segredo que já transformou vidas, milhares de famílias, já tá falando mais sobre o mecanismo em si e também dando prova sobre o já mecanismo. transformou a vida de Mitamira. Muito bom aqueles sons, deixa a Maria... Como te agradecer. Achei muito bom aqueles sons, deixa a Maria Clara bem calminha. E assim como funcionou para essas mamães, imagine só como você se sentirá quando funcionar para você também. Segundo a doutora Samira, existe sim uma forma natural e 100% segura de ativar o hormônio do sono e regular o ciclo circadiano para ajudar o bebê a ter noites contínuas de sono. E ela ainda alerta que uma noite de sono contínua é muito importante para o bebê, porque é nela que são fortalecidas as conexões neurais e também é quando o hormônio do crescimento é produzido. Se o bebê não tem noites contínuas de sono, ele pode desenvolver futuramente ansiedade, estresse pós-traumático, falta de criatividade, falta de raciocínio e até mesmo desatenção e dificuldade de concentração, o que pode ser péssimo para os seus estudos no futuro. Pronto, ponto muito importante aqui, tá? Se você falou sobre uma agravação do problema. Se você não está consertando o ciclo circadiano do seu bebê, ele pode ter no futuro vários problemas. Vários problemas que pode ter ansiedade, falta de concentração, tudo mais. Os estudos deles vão ser péssimos, ou seja, se você não resolver isso agora, futuramente vai acontecer isso com você. Basicamente é No isso. futuro. Portanto, Outro loop. se preste muita atenção e fique comigo até o final desse vídeo, ok? Como eu já te falei antes, meu nome é Carla. Não sou psicóloga, sou apenas uma pessoa normal assim como você. Sou dona de casa e mãe de um lindo menino Perfeito. Agora aqui vamos entrar exatamente dentro da história. chamado Henrique. Vivo com meu esposo e com meu filho em São Paulo. É uma história mais emocional, uma história que é mais conectiva, ou seja, que vamos pegar a história do herói, né, o roteiro do herói, que é basicamente a mesma coisa que tem dentro das VSLs americanas e brasileiras. E acredite, eu sei como é perder o controle diante de uma noite de sono mal dormida. Tudo me irritava. Todos os dias, quando ia chegando à noite, eu já sabia. Seria novamente aquela guerra para colocar o Henrique para dormir. E quando ele finalmente dormia, eu sabia que tinha 1 hora no máximo para descansar. Lembro como se fosse hoje. Era domingo e meu marido iria trabalhar na segunda. Fomos tentar dormir umas 8 horas da noite naquele dia. Usei o método do charutinho que tinha visto em um vídeo na internet e de repente uma surpresa. Você, sou dona de... Ela falou sobre o problema, tá? E ela está falando sobre uma solução. Qual que é o ponto da história final? A história final é o seguinte, ó. Eu estou com um problema, eu tentei isso, mas não funcionou. Eu tentei aquilo, mas não funcionou. Eu tentei isso, mas não funcionou. Eu estava em um profundo... eu estava no fundo do poço, ou seja,
Depois ela descobriu tudo mais e aí vem a narrativa Caso, todinha. mãe de um lindo menino chamado Henrique. Vivo com meu esposo e com meu filho em São Paulo. E acredite, eu sei como é perder o controle diante de uma noite de sono mal dormida. Tudo me irritava. Todos os dias, quando ia chegando à noite, eu já sabia. Seria novamente aquela guerra para colocar o Henrique para dormir. E quando ele finalmente dormia, eu sabia que tinha 1 hora no máximo para descansar. Lembro como se fosse hoje. Era domingo e meu marido iria trabalhar na segunda. Fomos tentar dormir umas 8 horas da noite naquele dia. Usei o método do charutinho que tinha visto em um vídeo na internet e, de repente, uma surpresa. O Henrique dormiu em menos de 15 minutos. Pensei comigo mesma, finalmente vou poder descansar. Mas assim que eu deitei, não deu 40 minutos e ele já estava aos berros novamente. Levantei um nível de estresse que nunca tinha passado antes. Fui no quarto dele e nas próximas 3 horas fiquei ali tentando de tudo que tinha aprendido e nada funcionava. Cheguei a pensar em levá-lo ao médico de novo, mas eu já estava cansada de ouvir sempre as mesmas coisas. Vai passar, ou é só uma fase. Meu marido veio me ajudar e fui descansar um pouco. Perto da 1 da manhã, ele veio me trazer o Henrique que ainda não tinha dormido. Eu levantei chorando, sem saber o que fazer. Peguei ele no colo e as lágrimas continuavam escorrendo pelo meu rosto. Meu marido me olhava sem saber o que fazer. Liguei para minha mãe e o que eu escutei não foi nada reconfortante. Eu já passei por momentos muito piores com você e com seu irmão. Para de reclamar, ela disse. Eu não tinha mais ninguém a quem recorrer. Fui pro quarto do Henrique e deixei meu marido descansar, pois ele tinha que acordar cedo no dia seguinte. O Henrique até chegava a dormir, mas era só colocar ele no berço que já acordava chorando. Eu morria de medo de adormecer com ele no meu colo e deixar ele cair ou algo do tipo. Então eu ficava acordada durante todo esse processo. Só quem já passou por isso sabe como é desesperador. Eu nunca pensei que seria tão difícil assim, e nós já estávamos há 6 meses dessa maneira. Foi então que eu comecei a ligar e mandar e-mail compulsivamente para a doutora Samira na esperança de marcar uma consulta com ela. Falei que pagaria o que fosse preciso para ela me ajudar. A secretária dela falou que ela não fazia mais consultas particulares e que estava dedicada exclusivamente a pesquisas. Mas um dia depois de insistir tanto, ela finalmente topou em me encontrar. Perguntei para ela então se havia algo que eu pudesse fazer para reverter essa situação. Ela me explicou que durante seus anos de estudos, ela descobriu um ritual utilizado por japoneses que contém técnicas e hábitos rotineiros de associação com o sono. Perfeito. Aqui, até essa parte, foi a parte da história, tá? Agora está entrando na outra parte que é como ela descobriu esse método. Então, como é que ela descobriu isso? Já está levando para a fase de, olha só, eu conheci a doutora Samira, ela está mostrando que esse ritual japonês é a melhor coisa que existe para deixar o seu bebê com sono, para ir dormir melhor. Tem técnicas e hábitos rotineiros de associação com o sono que são capazes de ativar o hormônio do sono naturalmente e alinhar completamente o ciclo circadiano de um bebê em poucos dias. São técnicas que parecem mágicas e, além disso, muito simples de serem aplicadas. Porém, não são divulgadas para o mundo. O motivo disso é muito simples. A indústria farmacêutica lucra bilhões por ano vendendo remédios ineficazes que só tiram dinheiro do seu bolso. E o pior é que essa indústria faz de tudo para esse ritual utilizado por japoneses não ser divulgado para o mundo. Um conjunto de atividades. Perfeito. Passando essa parte também, ela colocou o inimigo em comum. Lembra daquela parte que eu falei que é para retirar a culpa do leitor? E ela vai colocar a culpa em alguém. O que é que ela está colocando a culpa nessa VSL? Ela está colocando a culpa nas indústrias farmacêuticas. Beleza? Então vamos lá. Conjunto de atividades simples capazes de fazer com que a noite de sono do seu filho seja contínua, possibilitando ele dormir todas as noites no mesmo horário e acordando no máximo uma vez por noite. Logo depois da nossa conversa, aos poucos fui explicando as técnicas que a doutora Samira havia me passado. No começo eu pensei que não iria funcionar, pois todas as técnicas que eu tinha aprendido antes eram completamente diferentes daquilo. Novamente, levantando ceticismo. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, eu já tinha tentado de tudo e aquilo era estranho para ela. Mas tão logo fui pegando o jeito e consegui aprimorar as técnicas, e o resultado foi que eu fiquei espantada com a velocidade em que a nossa vida se transformou. Henrique dormia todos os dias no mesmo horário e não acordava de horas em horas aos berros. Meu esposo e eu estávamos tendo mais tempo juntos. Todo aquele cansaço e estresse finalmente estavam desaparecendo. Depois que eu vi como o segredo da doutora Samira tinha funcionado, apresentei também para uma amiga que tinha um recém-nascido. Foi uma surpresa quando funcionou perfeitamente para ela também. Olha só, é muito importante também falar na criação do produto, vamos dizer assim, tá? Dizer que o método
não funcionou somente para ela, mas também funcionou para as outras pessoas. Ou seja, o método, ele funciona para todo mundo. Se, obviamente, no começo da carta de venda, se você tem até uma criança até 3 anos de idade. Então, se você tem uma criança que chora e tem 3 anos de idade, até 3 anos de idade, essa técnica de ritual japonês vai funcionar perfeitamente para você. Foi uma surpresa quando funcionou perfeitamente para ela também. Em poucos dias, ela conseguiu alinhar o ciclo circadiano do seu bebê e foi incrível. Veja só. Você e a doutora Samira salvaram a minha sanidade, sério. Eu não dormia fazia dias por causa do meu bebê, mas foi só eu aplicar o que vocês me ensinaram e dormir a noite inteira e rápido. Depois disso, entrei em contato com a doutora Samira e fiz uma proposta muito ousada para ela. Primeiro eu disse que queria levar esse conhecimento para o máximo de mamães possível, pois eu, como mãe, sei exatamente o que elas estão passando. Basicamente, aqui é uma missão pessoal, tá? Ou seja, é uma missão que fala assim, cara, eu passei por isso, agora é minha vez de ajudar as outras mães a saírem dessa Estão se situação. sentindo cansadas, exaustas e muitas vezes desamparadas, achando que estão fazendo tudo errado. E depois de muita conversa, decidimos juntas criar um método ensinando passo a passo de como ativar o hormônio do sono e alinhar o ciclo circadiano do bebê para ajudar mães e pais a terem uma vida muito mais leve ao lado de seus filhos. O método Dorme Neném é o resultado de muitos anos de pesquisa da doutora Samira em conjunto com o meu trabalho de parceria. Perfeito. Vamos lá. Hum, E alinhar o ciclo circadiano do bebê para ajudar mães e pais a terem uma vida muito mais leve ao lado de seus filhos. O método Dorme Neném perfeito. O método Dorme Neném é o resultado de muitos anos de pesquisa da doutora é o Samira. resultado de muitos anos de pesquisa da Ó, doutora Samira em conjunto com o meu trabalho de parceria. em conjunto com o meu trabalho de parceria, ou seja, o método, ele não surgiu do nada. É difícil ter esse método. Passei, tem algumas VSLs americanas que falam assim, cara, eu e a minha equipe passamos anos para desenvolver, passamos mais de 30 anos para desenvolver esse método e não é qualquer pessoa que faz isso. Eu e a minha equipe vamos lá, provamos, erramos. A gente testou, não funcionou. A gente testou novamente, não funcionou. Durante anos quebramos a cabeça para que esse método funcionasse e ele finalmente funcionou. Basicamente é isso, tem que dificultar a criação do método para criar valor quando fazer a apresentação da oferta. É um método cientificamente comprovado, rápido e fácil para resolver os problemas de sono do seu bebê de uma vez por todas. Depois de meses e meses lutando em busca de algo que verdadeiramente funcionasse, eu consegui chegar em um sistema perfeito que faz seu filho adormecer em minutos e ficar horas dormindo. Mas antes de lhe contar mais sobre isso, preciso esclarecer uma coisa. Se você está procurando uma pílula mágica, eu creio que esse programa não é para você. É verdade que isso funcionou com uma velocidade surpreendente para todo mundo que experimentou, mas somente se você realmente deixar. Existem alguns passos simples a serem seguidos, caso contrário, tudo falhará, e a última coisa que eu quero é desapontá-la. O método Dorme Neném é composto por técnicas incríveis com extrema facilidade de serem aplicadas por qualquer mamãe ou papai. Vamos ver algumas das técnicas milagrosas que você vai aprender dentro do método Dorme Neném. Nerutami, técnica secreta. Perfeito. É bem provável que já está entrando dentro da oferta, porque aqui já está falando sobre o que existe dentro do método Dorme Neném. Então, já está falando sobre a oferta, tá? E o que é que tem dentro dele? Ó? Nerutami, técnica secreta de massagem japonesa que faz o bebê dormir em poucos minutos. Sosuka-ni, técnica para fazer seu bebê parar de chorar instantaneamente. Renzoku Suimin, técnica para regular rapidamente o sono noturno para o bebê dormir a noite inteira todos os dias. E muito mais! Você vai aprender técnicas que estimulam de forma 100% natural o organismo do bebê a produzir melatonina, hormônio do sono, na hora certa, fazendo com que o ciclo circadiano dele entre no ritmo correto. Não importa se você quase não tem tempo ou se está muito cansada, você vai conseguir aplicar facilmente. O método Dorme Neném foi elaborado para que qualquer mamãe e papai consiga utilizá-lo, economizando seu tempo e também o seu dinheiro. Aliás, você não vai mais precisar gastar dinheiro procurando e levando seu bebê em médicos que só vão te dizer as mesmas coisas para te frustrar. Como você deve ter percebido, o método Dorme Neném é diferente, e é por isso que eu ofereço resultados muito mais rápidos do que qualquer outro método. Veja o que a Alessandra Silva disse. Oi, gente, me chamo Alessandra.
Provas sociais. Tá utilizando muitas provas sociais. A minha experiência com o método Dorme Neném da doutora Samira foi fantástica. Eu tenho um bebê de 9 meses que não dorme de jeito nenhum à noite. Eu passava muito tempo tentando fazer ele dormir. E quando ele dormia, era só por 1 hora e acordava. Até que conheci o método Dorme Neném pelo Facebook, que foi um divisor de águas para mim e para meu marido. Já na primeira semana, conseguimos regular o sono do nosso bebê e voltamos a ter uma vida mais leve. Recomendo muito. Agora, você provavelmente está curiosa para saber que tipo de investimento é necessário para experimentar todo esse conteúdo. E essa é uma pergunta realmente difícil. Quanto deveria custar? Quanto vale finalmente dormir à noite? Pronto. Depois de ter passado isso, agora vai chegar a parte da ancoragem, ou seja, vai colocar o preço lá em cima, depois vai colocar o preço lá embaixo. Toda, Por quê? Porque isso cria valor no produto que você está oferecendo. sem ter que se preocupar com os gritos do seu bebê? Quanto vale reduzir em 600% o risco de desenvolver uma depressão ou ansiedade causados pela privação de sono? Quanto vale para você não ter mais que gastar milhares de reais em consultas médicas e ouvir sempre a mesma coisa que não resolve nada? Você não pode realmente colocar um preço em nenhum desses fatos, e nem no seu casamento. Estudos apontam que 68,9% dos casais chegam muito perto do divórcio durante os primeiros 3 anos da vida de um novo bebê. Se você está passando por tudo que passei, provavelmente está com dificuldade de se comunicar com seu marido ou esposa. Eu sei, aqueles pensamentos sobre o parceiro ou parceira, ele não me ajuda, ou ela só sabe me cobrar, sempre aparecem em nossas mentes, querendo ou não, né? Eu estou firmemente convencida de que o método Dorme Neném lhe ajudará a evitar todos esses desastres. E é por isso que queria oferecer a um preço que todos pudessem pagar, e mesmo assim valorizassem todo o meu esforço e as frustrações que passei para chegar até aqui. A doutora Samira pensou em fazer todo o conteúdo por R$ 497, mas eu disse a ela que esse preço ainda é realmente alto e fugiria da realidade de muitos brasileiros hoje em dia. Aliás, não criamos esse método com o propósito de ganhar dinheiro, mas sim para ajudar o máximo de mães e pais a levar uma vida mais leve com seus bebês. Portanto, você não terá que pagar R$ 497, e nem mesmo a metade disso, que é R$ 247. Eu decidi então colocar um preço justo e que ainda assim valorize todo o conteúdo que há ali dentro. Porém, Falando sobre o preço, a ancoragem e tudo mais, já tá falando, poderia cobrar isso, poderia cobrar aquilo. Enfim, vai chegar até o preço normal. só vai valer para as primeiras 100 vagas. Portanto, apenas hoje deixarei. Travando um pouquinho. Não terá que pagar R$ 497, e nem mesmo a metade disso, que é R$ 247. Eu decidi então colocar um preço justo e que ainda assim valorize todo o conteúdo que há ali dentro. Porém, só vai valer para as primeiras 100 vagas. Portanto, apenas hoje deixarei todo o método Dorme Neném. Eu vou abrir de novo a VSL e ver por que tá travando. São 2h45 da madrugada. R$ 14,70. Mães e pais a levar uma vida mais leve com seus bebês. Portanto, você não terá que pagar R$ 497, e nem mesmo a metade disso, que é R$ 247. Eu decidi então colocar um preço justo e que ainda assim valorize todo o conteúdo que há ali dentro. Porém, só vai valer para as primeiras 100 vagas. Portanto, apenas hoje deixarei todo o método Dorme Neném por apenas 12 vezes de R$ 14,76, ou Pronto, tá travando um pouquinho, mas a gente vai ouvir só a narrativa um mesmo. único pagamento de R$ 147. É só clicar no botão abaixo. Falou do preço, tá? Falou da parte emocional, sobre você não precisa mais ficar acordada com seu filho, não precisa mais desenvolver, correr risco do seu filho desenvolver isso, aquilo, XYZ. Então vou deixar o meu preço somente por 12 vezes R$ 94. Tem algumas pessoas que até colocam até divide os dias que a pessoa pode que a pessoa vai pagar por mês vezes 12 divide o a parcela mensal por dia, ou seja, vai ficar R$ 1,66 por dia. É o que te separa de uma vida mais leve, mais próspera, uma vida melhor, com qualidade de vida melhor, versus uma vida difícil, que dorme pouco e tudo mais. 1,66 é o que te separa disso. Você será redirecionado para a plataforma de pagamentos KiwiFi, empresa líder de mercado na comercialização de produtos digitais, 100% segura e verificada, que utiliza a tecnologia SSL utilizada pelos bancos, que garante a maior e melhor segurança dos seus dados, onde você preencherá os seus dados e também qual e-mail você quer receber o seu acesso.
Mas eu ainda tenho uma surpresinha para você. Eu queria fazer dessa a decisão mais fácil que você já tomou. Então eu adicionei Parte dos bônus também. 3 bônus gratuitos que juntos valem mais do que R$ 250. Mas somente hoje De graça, ó. Ancoragem. você receberá gratuitamente esses bônus. O primeiro bônus se chama Dieta do Bebê Saudável. Neste livro digital, você terá em mãos um guia completo sobre a introdução da alimentação para o seu bebê. Você sabia que hoje em dia muitos médicos e nutricionistas não recomendam dar as famosas papinhas para bebês? É muito importante nessa etapa de alimentação oferecer pedaços dos alimentos para que eles conheçam a textura e o gosto de cada alimento desde cedo. Esse guia contém os melhores e mais apropriados alimentos que vão deixar o seu neném saudável e que vão auxiliar nessa fase tão importante da vida. Normalmente esse guia é vendido por R$ 97, mas hoje ele é seu de graça. O segundo bônus se chama Supermãe em Forma. Neste livro digital, você terá em mãos uma rotina de apenas 10 minutos para que você consiga recuperar sua boa forma. O parto é um procedimento muito invasivo e dificilmente nosso corpo volta a ser o que era antes. Com essa rotina simples de exercícios, você será capaz de recuperar sua mobilidade e flexibilidade em questão de semanas. Normalmente esse guia é vendido por R$ 87, mas hoje ele é seu de graça. E o terceiro bônus, que são os sons de anjinhos, que eu mencionei na apresentação, você viu os efeitos surpreendentes que tiveram na filha da Vitória, a Maria Clara. Ela é apenas um exemplo das inúmeras histórias de sucesso que recebi sobre esses sons estranhos, mas surpreendentemente eficazes. Esse bônus sozinho custaria R$ 67, e você também vai receber ele de graça. Esses 3 bônus poderiam muito bem ser vendidos separadamente, e ainda assim seriam baratos. Mas somente hoje você irá ganhar eles de forma totalmente gratuita. É só clicar Passado a descrição, os benefícios dos bônus, CTA. no botão abaixo, preencher o formulário com seus dados e experimentar o método Dorme Neném. Caso você faça a compra por meio de cartão de crédito ou Pix, o acesso ao método vai chegar instantaneamente no seu e-mail cadastrado. Por boleto, a constatação O que vai acontecer quando a pessoa quando finalizar a compra? do pagamento pode demorar até 72 horas. Como eu já disse, estou completamente convencida de que o método Dorme Neném vai ser um divisor de águas para você. Portanto, faço questão de te lembrar que você tem 7 dias de garantia por lei, artigo 49 do Código do Consumidor. Isso significa que se as instruções não ajudarem a colocar o seu filho no sono de forma rápida, fácil e segura, se não cumprir tudo o que eu disse nessa apresentação ou se você não gostou da minha maneira de ensinar, você receberá todo o seu dinheiro de volta. Garantia, muito importante na parte da oferta também. 3 pontos que é muito importante na parte da oferta, tá? A apresentação do produto, obviamente, você está oferecendo. A apresentação dos bônus e garantia. São esses 3 pontos. Agora você tem apenas 2 opções. A primeira é sair dessa página e deixar para trás tudo o que eu te disse e continuar tendo péssimas noites de sono sozinha, sem ajuda e sonhando com um dia em que tudo vai acabar. Ou a segunda, que é adquirir o método e se juntar a milhares de mães que estão aplicando todos os dias. Normalmente dá 2 opções, né? Quando a gente fala por exemplo, a VCE do John Benson é muito baseada nisso. Né? Na verdade, a oferta dele é estruturada dessa forma. Ela te dá 2 opções. Ou você fica nisso, ou você toma uma decisão inteligente. Ou você não toma decisão, ou você toma. Técnicas saudáveis para o desenvolvimento do seu bebê e que estão levando uma vida mais leve, certas de que tomaram a melhor decisão de suas vidas. Portanto, clique agora no botão abaixo e se inscreva, antes que as 100 vagas acabem. Outro CTA, Sei escassez. que pareço um pouco insistente aqui, e me desculpe se o entusiasmo pelo método me superou. Então, deixe-me falar de uma mãe para outra. O método Dorme Neném contém exatamente o que me ajudou a resolver os problemas de sono do meu filho Henrique, e as informações são de extrema importância para nós como família. Mais de 6.497 pessoas já me deram sua confiança, e pelo retorno que me deram, sei que funcionou para eles também. Não estou pedindo para confiar cegamente em mim. Tudo o que eu estou pedindo é uma chance justa para que eu possa provar para você que o método Dorme Neném funcionará para você como funcionou para esses milhares de outros pais e mães. Sinceramente, não sei como posso tornar essa oferta mais justa e te ajudar ao mesmo tempo. Então, por que não aproveitar agora mesmo? Vou ficando por aqui. Mal posso esperar para receber o seu feedback dizendo que o seu bebê está dormindo por horas. Clique no botão abaixo agora mesmo e não perca essa oportunidade. Um beijo! Perfeito. Passando toda essa parte da oferta, finalizou a VSL, tá? Então, basicamente, o que é que teve aqui? Teve a lead, que é o começo, teve a razão porque o bebê não dorme, tá? Teve história, o descobrimento do método e a parte da oferta. Então, esses são os pontos principais que
estrutura, vamos dizer assim, que é o esqueleto da carta de vendas, que ela dá a sustentação e daí vem colocando os argumentos por cima desse esqueleto. Então essa carta de vendas eu não tinha ainda visto por completo, né? Eu não tinha visto completamente. Eu fiz essa revisão aqui ao vivo. Mostrei alguns pontos que são necessários, dei vários exemplos de algumas coisas, alguns elementos que são necessários para a argumentação da copy e tudo mais. E beleza, acabou a análise. Show de bola? Então, agora, se você tem um PLR, se você tem um treinamento, ou se você já vende no Perpétuo, você pode contratar meus serviços de copy, tá? Que é baseado no RMBC, que é basicamente essa estrutura que está aqui. Só que que está ordenado, né? Tá colocado de forma diferente que está nesse vídeo. A copy não é 100% engessada, uma copy você pode mudar alguns blocos, mas eu sigo a estrutura do RMBC dentro do meu serviço de copy, tá? Então se você quiser, ou se você quiser colocar seu PLR ou seu treinamento no ar, ou se você já quer escalar, melhorar as vendas, você quer melhorar a argumentação, provar mais seu ponto de vista, criar um mecanismo único, criar uma oferta, aumentar a sua retenção, chamar mais atenção, ou seja, criar mais pontos de venda de conversão para o seu próprio treinamento, que inclusive quando a gente faz VSLs, por exemplo, isso aqui foi uma VSL, tá? Então a gente faz outra VSL com a mesma oferta, ou seja, tem uma oferta que é uma VSL, outra VSL, 3 VSLs com a mesma oferta, com o mesmo produto que você está oferecendo. Isso diminui o nível de saturação da sua oferta, ou seja, em vez de seu produto subir e descer de uma vez, não. Quando faz VSLs de forma diferente, mostra o produto com ângulos diferentes o seu produto, tá? Ele não, o ciclo de vida dele não vai cair tão drasticamente. Então, a VSL é perfeita por causa disso. Então, se você quiser que eu faça uma VSL para você, manda mensagem, me chama no Instagram ou manda uma mensagem no meu e-mail, que está aqui na descrição, para nós negociarmos, para nós ver os pontos, se eu posso realmente te ajudar, tá? Se faz sentido eu te ajudar, e para que eu possa agregar dentro do seu negócio, para o seu negócio ficar melhor, mais próspero, mais seguro, com a minha ajuda a criar uma VSL, beleza? Então chama aqui na descrição abaixo. Amém.